A imprensa não teve acesso à vistoria no CEM, Centro Educacional Masculino, realizada por representantes da OAB e da Associação de Advogados Criminalistas. O objetivo é avaliar as condições físicas da unidade e as atividades oferecidas aos internos. Um dos fatores que chama a atenção é a ocupação. Atualmente, há 23 a mais do que a capacidade. A partir do resultado, a OAB deve entrar com uma ação civil pública. Primeiro e mais drasticamente a questão da superlotação, que nós já vimos que o centro tem capacidade para 60 adolescentes, nós temos um contingente de 80. Então, só aí nós já vimos que isso atrapalha muito a maneira como essas medidas socioeducativas devem ser cumpridas. Avaliaremos também o projeto pedagógico da instituição e vamos ver a questão de educação, de esporte, de lazer, da formação de trabalho que deve ser oferecida para esse adolescente. Isso aqui já deveria ter sido interditado há muito tempo. Isso aqui é um estabelecimento para internação de menor velho, que tem mais de 30 anos, segundo o diretor me informou, e não tem a menor condição de se alojar menores numa situação dessa. A visita foi motivada após Gleison Vieira da Silva, de 17 anos, ter sido morto por 3 companheiros de alojamento na noite da última quinta-feira. Gleison contou à polícia detalhes da barbárie em Castelo do Piauí no dia 27 de maio e delatou Adão José da Silva, de 40 anos, e os 3 adolescentes envolvidos no estupro coletivo das 4 estudantes e acusados ainda de tentativa de assassinato e homicídio. Gleison estava separado dos outros 3 adolescentes enquanto estiveram no CEIP, o Centro Educacional de Internação Provisória. A direção do CEM argumenta que houve uma ampla conversa e que os adolescentes concordaram ficar juntos diante da falta de estrutura da unidade para mantê-los separados e também da rejeição dos demais internos em relação aos 4. Agora, além da reação da OAB e da Associação de Advogados Criminalistas, o promotor da 2ª Vara da Infância e Juventude pretende apurar as causas da morte de Gleison e de quem seria a responsabilidade. Na manhã de hoje, o promotor Maurício Verdejo se reuniu com representantes da deficiências que vão desde a construção de novos espaços de internação para menores infratores, reforço no número de educadores sociais e manutenção de ambientes recreativos. O resultado dessas reuniões que iniciam hoje, em 2 ou 3 reuniões, ainda num período curto de 1 mês, a gente formaliza esse termo de ajuste de conduta para resolver esses problemas de médio, curto e longo prazo. Quais seriam alguns desses problemas? Tem a infraestrutura, que ela precisa de adequação. No CEM, por exemplo, a gente tem um campo de futebol que parece um matagal. Isso é de fácil resolução, mas, no entanto, não a curtíssimo prazo. A reunião é só a primeira de várias que devem ocorrer. Ao final, será assinado um termo de ajuste de conduta para garantir o cumprimento das medidas. Nós já sabemos o que devemos fazer, já informamos ao governador as demandas que são necessárias para que o sistema melhore e ele nos assegurou que a partir do 2º semestre essas ações para melhorar o sistema, para reestruturar todas essas unidades vão acontecer. A Associação dos Advogados Criminalistas diz que vai pedir a interdição do Centro Educacional Masculino por causa da superlotação, dos resultados e das consequências práticas da OAB. Olá, Gorete, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A OAB visitou também o antigo prédio do CEIP, o Centro Educacional de Internação Provisória, que antes funcionava no mesmo complexo onde está o CEM. Isso para ver as condições do espaço também, já seria uma dessas soluções para ampliar o espaço no CEM, o total de vagas e melhorar também a infraestrutura. Mas nós vamos conversar com o presidente da OAB, William Guimarães, está aqui ao meu lado, para trazer os detalhes a respeito dessa vistoria que foi realizada hoje pela manhã e o que foi constatado dentro desta unidade. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, a situação de superlotação. São 83 internos para 60 vagas, isso significa 40% de internos a mais e caracteriza superlotação. Segundo, uma deficiência na estrutura do próprio prédio. Lá funcionava um colégio antigamente, que isto foi adaptado para receber o CEM. Nós, por exemplo, detectamos que em todos os alojamentos, aliás, em nenhum dos alojamentos,
nós temos colchonetes, em nenhum deles. Os internos dormem naquela pedra de cimento ou alguns no chão, porque às vezes nem a pedra de cimento está disponível. Encontramos, por exemplo, um determinado alojamento com a fossa estourada, trazendo até situação que pode atingir a saúde dos internos. Além da questão da segurança propriamente dita, o sistema de câmeras praticamente inexistente, com apenas 4 ou 5 funcionando, mas funcionando em locais que não dão acesso aos menores. Nós não temos aquela grade superior que dificulte ou que efetivamente contenha a possibilidade de fugas. Tudo isso denotando efetivamente que a estrutura é inadequada. Uma ideia que surgiu da visita do CEIP é sugerir que, pelo menos emergencialmente, nós consigamos fazer uma reforma naquele prédio. Ele é contíguo ao prédio do SEM, pode ser interligado, e aí nós diminuiríamos a situação de superlotação, pelo menos momentaneamente. Além da questão da estrutura física, nós temos um déficit enorme na estrutura de pessoal. Se nós temos 40% de superlotação, nós temos apenas 40% da mão de obra necessária trabalhando hoje. Se lá tem 4 ou 5 educadores, precisariam ter de 12 a 15. Isso, portanto, demonstra que não há um trabalho de ressocialização. A medida socioeducativa, como o próprio termo legal aplica, a finalidade dela é efetivamente ressocializar. E há estudos nacionais que demonstram que a reincidência é muito baixa quando há um trabalho adequado. Isso é uma questão, portanto, de segurança pública. Não adianta nós termos o SEM, onde os jovens não são adequadamente tratados, eles vão sair do SEM, salvo se forem vítimas de homicídio lá dentro, e vão sair com uma situação de violência muito maior, praticando crimes muito mais graves. É, portanto, um assunto que preocupa também sob o ponto de vista de segurança pública. Então, um dos pontos que nós vamos sugerir à Sua Excelência o Governador é a adoção de medidas urgentes para reformar o prédio do CEIP, integrá-lo ao sistema do SEM e assim resolver a superlotação. Mas também nós precisamos contratar mão de obra, capacitar, qualificar essa mão de obra. Por exemplo, a situação inusitada do estado do Piauí, nós não temos quadro próprio de profissionais que atuam nessas áreas no estado do Piauí. Nós temos o SEM, nós temos o Centro Feminino e temos o provisório e não temos um quadro próprio, não são servidores efetivos que ocupem um cargo específico, ou são contratos terceirizados, ou são servidores contratados por teste seletivo, ou servidores de outras secretarias que foram cedidos para a SASC. Agora, presidente, o presidente da Associação dos Advogados Criminalistas defende a interdição do local, mas hoje é o único espaço para menores sentenciados no estado do Piauí. A OAB se posiciona de que forma em relação a isso? Seria uma alternativa? Não, eu acredito que o presidente da associação, o doutor Paulo, registrou que deveria ser interditado. Na verdade, seria uma situação, inclusive, de gravidade maior ainda. O que nós desejamos é que o estado do Piauí aplique os recursos que existem hoje. Nos chegam informações de que existe um convênio entre a União e o estado do Piauí, a União destinando R$5.400.000 para que, em complemento a recursos estaduais, nós possamos ter a construção de um novo SEM, desta feita, adequado, a exemplo do que é o CEIP hoje, um prédio novo, seguindo todos os regramentos legais, para, construindo esse novo SEM, nós possamos ter um local adequado. Uma outra situação que também nos preocupou, nós temos jovens de todas as regiões do estado do Piauí. 45% dos jovens que estão no SEM são originários do interior do estado do Piauí, alguns do extremo sul, muitos da região de Picos, alguns de Parnaíba. Isso demonstra também já a necessidade do estado do Piauí se planejar também para a construção de novas unidades fora da capital. E uma situação que certamente implicará ainda numa demanda maior. Nós sabemos que há em andamento no Congresso Nacional, inclusive o Senado, salvo engano, semana passada, aprovou um projeto de lei, um projeto que, inclusive, tem a aquiescência da Ordem dos Advogados, que altera o ECA, ampliando o tempo de internação para determinados ilícitos. Isso implicará em mais tempo de internação e, logicamente, nós teremos que ter mais vagas dentro do sistema para
que possamos, assim, cumprir essas alterações legislativas que devem vir e já é tempo realmente que vem. William, Várias instituições. doutor William, por favor, a gente está mostrando aí as fotos dessa visita que os senhores fizeram hoje lá ao Centro Educacional Masculino. O que o senhor achou de mais irregular ou de mais deficiente? Foi a questão mesmo dos colchonetes para eles dormirem? Ou houve outra situação que chocou os advogados e advogadas que estiveram presentes aí hoje de manhã? E qual foi o relato dos adolescentes? O senhor conversou com eles? Qual é o clima aí dentro do SEM hoje, nos dias de hoje, inclusive depois desse assassinato que aconteceu na sexta-feira, doutor William? Bom, nós conversamos com vários adolescentes, recebemos aquelas pipas que são os recados que eles enviam, reclamaram muito realmente dos colchonetes, que há mais de um ano não tem, nenhum deles possui um colchonete para dormir. Reclamaram ocasionalmente também da falta de banho de sol, que isso é decorrente inclusive da falta de estrutura de pessoal. E o que me afligiu muito também é essa estrutura de pessoal para lidar com os jovens. Ora, se não há educadores em número razoável, 40% apenas do que é necessário, nós não conseguimos vislumbrar possibilidades, Amadeu, de ressocialização. Ou seja, as medidas não cumprirão a sua finalidade, que é ressocializar. Nós não vamos recuperar esses jovens, vamos ter a possibilidade de um grau mais elevado de reincidência e, volto a dizer, com um grau de violência ainda maior do que é praticado ainda hoje. E aí essa seria uma medida emergencial, porque mesmo que se prepare todo o SEM, dê toda a infraestrutura necessária, se não tiver essa quantidade suficiente de educadores, provavelmente essas atividades não vão poder ser desenvolvidas. Lógico, nós hoje, por exemplo, nós não temos um acompanhamento psicológico adequado. Jovens que se utilizam de drogas, em geral o crack, se não tem um tratamento psicológico, um tratamento médico adequado, eles não vão conseguir se libertar dessa droga, se libertar desse mal e certamente poderão praticar, quando sair, crimes muito mais graves do que tem praticado hoje. Olha, Mas eu tenho mais uma pergunta. Eu quero mostrar aí imagens de uma visita que eu fiz lá, eu e o Galego, nós estivemos lá ao vivo, lá no SEM, no ano passado. Pode ir deixando essas imagens aí de como é que funcionava o SEM naquela época. Acho que mudou pouca coisa, acho que é uma coisa bem parecida ao que nós vimos aí nessa visita que fizemos no ano passado, ouvindo inclusive os adolescentes, conforme estão registradas aí nessas imagens. E o que eu queria saber é o seguinte, doutor William, o senhor vê risco de que os outros 3 adolescentes condenados aí pelo assassinato e tentativa de homicídio e estupro lá em Castelo, os outros 3, na avaliação do senhor, os outros 3 correm perigo, doutor William? Olha, nesse momento, se houver um retorno para o SEM, certamente eles correm também um risco grave. É por isso que, em outras manifestações minhas, eu entendo que nessa hipótese é o caso, inclusive, de se utilizar a estrutura do CEIP. Enquanto eles estiveram lá no CEIP, nós não tivemos a possibilidade desse acontecimento de sexta-feira passada. Então, é importante que o Poder Judiciário esteja atento a isso, o Ministério Público também, porque se forem levados para o SEM, correm sério risco também de serem vitimados, a exemplo do Gleison. Essa seria uma medida, na verdade, emergencial. Pois não, Amadeu? Mais uma questão, doutor William, é a seguinte, quando foi noticiada a morte, o espancamento e a morte do menor, a reação que nós obtivemos da comunidade piauiense foi de satisfação pela morte. É como se a maioria das pessoas tivesse comemorado o assassinato desse interno. Isso, inclusive, houve notícias fora do Brasil mostrando essa satisfação das pessoas com a morte. Como é que o senhor interpreta isso nesse ponto da vida brasileira e da vida piauiense, doutor William? Bom, Amadeu, a leitura que a Ordem dos Advogados faz é que a situação de insegurança realmente tem levado a população a adotar a lei do talião, achar que é normal
se combater a violência praticando mais violência. Infelizmente, esse não é o caminho e a Ordem dos Advogados, cumprindo a sua missão constitucional, a sua missão legal também, lógico, se coloca contra qualquer tipo de ato de violência, seja em relação a quem está fora do sistema, seja em relação a quem está dentro do sistema, que deve também receber todo o apoio do Estado. Nós, logicamente, não concordamos com os crimes que foram praticados, entendemos que todos devem pagar na medida da sua culpabilidade, segundo o processo legal atualmente existente. Mas também não podemos concordar que os jovens entregues ao Estado venham também a sofrer atos de violência dentro daquela unidade, dentro do SEM. Bom, presidente William, o senhor falava a respeito dessa questão das medidas que vão ser cobradas aí do governo do Estado para que tomem uma posição em relação não só ao SEM, mas também em relação a, porventura, a criação de novos espaços. Isso vai ser feito através de uma ação civil pública, como foi mencionado? De que forma vocês pretendem agilizar o cumprimento dessas medidas? Nós vamos elaborar um relatório, vamos agendar um horário com Sua Excelência o Governador, logicamente para dialogarmos e tentarmos resolver de forma administrativa. A possibilidade de irmos ao Poder Judiciário existe, mas sempre, deve ser assim sempre, a última instância a se procurar. Nós vamos dialogar com o governo do Estado no sentido de resolvermos, portanto, administrativamente. Quero agradecer, então, o presidente da OAB, William Guimarães, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Amadeu.